Fala geração eleita, meu nome é Ivan Rodrigues e esse é o seu canal Metamente. Você já ouviu falar dos pseudepígrafos e dos apócrifos no que se refere ao Novo Testamento? Não? Então não sai daí, voltamos já já. Então pessoal, hoje dando continuidade ao nosso assunto referente ao cânon, nós vamos falar sobre os livros pseudepígrafos e os livros apócrifos. Qual é a diferença entre eles? Então a gente vai ver que os pseudepígrafos, eles são considerados como falsos ensinos ou falsos livros. E, em sua grande maioria, foram todos rejeitados pelos pais da igreja, pelos pais apostólicos. Os primeiros líderes da igreja rejeitaram veementemente esses livros. E os apócrifos, ainda que não tenham sido colocados no cânon sagrado, eles são livros que alguns deles são utilizados como devocionais por muitos dos pais da igreja e ainda hoje. Então vamos começar então falando sobre os pseudepígrafos. A primeira coisa que a gente verifica em relação aos pseudepígrafos é a sua raiz etimológica. Assim como nós vimos no Antigo Testamento, existiam lá os seus pseudepígrafos, no Novo Testamento também. Os pseudepígrafos são chamados os falsos ensinos, os falsos livros. Essas obras iam de encontro com o que o Senhor Jesus e os apóstolos ensinaram à igreja. Essas obras, durante o segundo e o terceiro século, circularam àquela região e muitos dos pais da igreja consideraram como profanos, como espúrios, heréticos. Eusébio, um dos pais da igreja, inclusive, chama-os de totalmente absurdos e ímpios. Mas quantos pseudepígrafos existem? Na verdade não temos o número exato, mas até o século XIV, um dos historiadores registraram pelo menos 280 obras pseudepígrafas circulando na época. Os pseudepígrafos foram divididos em evangelhos, atos, epístolas e apocalipses. Quais eram os evangelhos? Os evangelhos eram o evangelho de Tomé, datado do século I, que era uma visão gnóstica dos supostos milagres de Jesus quando ele era criança. O evangelho dos ebionitas, datado do século II, uma tentativa gnóstico-cristã de perpetuar as práticas do Antigo Testamento. O evangelho de Pedro, datado do século II, é uma falsificação docética e gnóstica. O proto-evangelho de Tiago, datado do século II, é uma narração que Maria faz do massacre dos meninos feitos por Herodes. O evangelho dos egípcios, datado do século II, é um ensino ascético contra o casamento, contra a carne, contra o vinho. O evangelho árabe conta a história da infância de Jesus na época em que ele estava no Egito e narra também a história dos reis magos. Tem o evangelho de Nicodemos, datado entre o século 2 e 5. Contém os atos de Pilatos e relatos a respeito da descida de Jesus. O evangelho do carpinteiro José, datado do século 4, que era um escrito referente a uma seita monofisista que glorificava José. O pensamento de Maria, do século 4, relata a assunção corporal de Maria e mostra os estágios progressivos referente à adoração de Maria. O Evangelho da Natividade de Maria, do século 6, promove a adoração a Maria e forma a base da Lenda do Ouro, do século 13, sobre a vida dos santos. O Evangelho do Pseudo-Mateus, do século V, contém uma narrativa sobre a visita de Jesus ao Egito e sobre alguns milagres relatados na sua infância. E também tem o Evangelho dos Doze, o Evangelho de Barnabé, o Evangelho de Bartolomeu, de Hebreus, o Evangelho de Marcião, o Evangelho de André, o Evangelho de Pedro e o Evangelho de Filipe. Esses são apenas alguns que foram relatados aqui na categoria de Evangelhos. Como eu disse, existe uma infinidade de livros que fazem parte desse acervo no que diz respeito aos livros pseudepígrafos. Tinha os livros pseudepígrafos catalogados na categoria de Atos. Atos de Pedro, do século II, que contém a lenda de que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Atos de João, também do século II, mostra a influência dos ensinos gnósticos e docéticos no Evangelho. Atos de André, não tem uma data definida, são histórias gnósticas da prisão e da morte de André. Atos de Tomé apresenta a missão de Tomé e o seu martírio na Índia. Atos de Paulo apresenta um Paulo de pequena estatura, de nariz grande, de pernas arqueadas e calvo. Atos de Matias, Atos de Filipe, Atos de Tadeu, etc, etc. Esses são os livros listados na categoria de Atos. Existiam os livros apocalipses, né? Ou os livros proféticos,
Quais eram eles? Apocalipse de Pedro, também relacionado entre os apócrifos, a gente vai citar ele mais à frente. Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Estevão, segundo Apocalipse de Tiago, Apocalipse de Messos e Apocalipse de Dosileu. As epístolas, que eram a carta atribuída ao Senhor, um suposto registro de uma resposta dada por Jesus ao pedido de cura de alguém. Essa epístola ela é registrada pelo rei da Mesopotâmia e ela registra também que Jesus enviaria alguém após a sua ressurreição. A carta perdida de Coríntios, datada do século 2 e do século 3, é uma falsificação baseada em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, que foi encontrado em uma Bíblia na Armênia, no século 5. As 6 cartas de Paulo a Sêneca, datado do século 4, é uma falsificação que recomenda o cristianismo aos discípulos de Sêneca. A carta de Paulo aos Laodicenses é uma falsificação baseada em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Ela também está relacionada entre os livros apócrifos. Existem 3 obras que são obras que foram descobertas recentemente. Elas foram descobertas em 1946, no Egito. Essas obras são datadas do século 3 e tem como título Livro Secreto de João, Tradições de Matias e Diálogo do Salvador. Mas quais eram os livros apócrifos? Eram justamente aqueles que eram aceitos por alguns. Inclusive, alguns dessas obras apócrifas eram utilizadas como devocional por alguns líderes religiosos, por alguns pais da igreja. Inclusive, eu tenho aqui uma obra que traz algumas dessas cartas apócrifas, desses livros apócrifos, relatadas inclusive por alguns pais da igreja, os pais apostólicos, e são bem interessantes, alguns bem edificantes. Assim como grandes obras, como por exemplo O Peregrino de Jean Bunyan, essas obras elas são clássicos literários e trazem ensinamentos maravilhosos a respeito da experiência com o evangelho desses pais apostólicos. Eu recomendo a leitura de alguns. Mas quais eram esses livros apócrifos? Entre os livros apócrifos mais conhecidos eu posso citar alguns aqui. A Epístola Pseudo-Barnabé, datada do século 70 a 79, ela foi mencionada por Clemente de Alexandria e por Orígenes em alguns de seus cultos religiosos. Ela foi mencionada por Clemente e por Orígenes como escritura. A Epístola aos Coríntios, datada de 96, de acordo com Dionísio de Corinto, essa carta de Clemente de Roma havia sido lida publicamente em Corinto e em outros lugares. Também se encontra no Códice Alexandrino por volta de 450, e Eusébio, um dos pais da igreja, nos informa que essa carta havia sido lida em muitas igrejas da época. A Homília Antiga, chamada de Segunda Epístola de Clemente, que inclusive tem citado aqui nesse livro também. Ela é datada de 120 a 140 depois de Cristo. Havia sido atribuída a Clemente de Roma, a Epístola de Clemente, mas foi reconhecida e usada ao lado de 1 Clemente e Salmos de Salomão. Não existem evidências de que este livro em certa época havia sido considerado canônico. Na verdade, como eu disse, o cânon do Novo Testamento era de certa forma já aceito pela comunidade como os 27 livros. O Pastor de Hermas, que também está citado neste livro, Clássicos da Literatura Cristã. O Pastor de Hermas é datado do ano 15 a 140. Pastor de Hermas é o livro não canônico mais popular da igreja primitiva. Inclusive, ele está ali em pareia com O Peregrino de Jean Bunyan. O Didaquê, ou O Ensino dos 12 Apóstolos, é uma obra primitiva que também teve muito prestígio entre os pais da igreja. Clemente de Alexandria mencionou como escritura. Atanásio afirma ser ela usada na instrução e na catequese dos irmãos. Apocalipse de Pedro, datado de 150 depois de Cristo, é um dos livros nessa temática apocalíptica mais velhos não canonizados. Suas imagens vívidas do mundo espiritual exerceram forte influência no pensamento medieval e possivelmente derivou o livro O Inferno de Dante. Atos de Paulo e Tecla, datado do ano 170 depois de Cristo, é um livro mencionado por Orígenes, possui vários elementos mitológicos. As Cartas aos Laodicenses, já citada como livro pseudepígrafo, também ele consta aqui como apócrifo. O Evangelho segundo Hebreus, datado de 65 a 100 depois de Cristo. Provavelmente este é o evangelho não canônico mais conhecido no mundo antigo. A Epístola de Policarpo aos Filipenses, isso mesmo, Policarpo, discípulo do apóstolo João e mestre de Irineu. Policarpo não advogou a inspiração divina, ele apenas relatou a experiência que ele teve no ministério com o apóstolo João. As 7 epístolas de Inácio, datado do ano 110, revelam certa familiaridade com os ensinos do Novo Testamento,
citado por Orígenes e Inácio, pais da igreja. Enfim, esses são apenas alguns dos chamados livros apócrifos. Lembrando aqui que os livros apócrifos não são canônicos, nem alcançaram este patamar. Contudo, muitos dos pais da igreja utilizaram-se dessas obras no emprego devocional e homilético, que a maioria dos livros que compõem o Novo Testamento jamais sofreu polêmicas a respeito à sua canonicidade. Todos esses livros que nós temos hoje, compõem os 27 livros do Novo Testamento, eles passaram pelo processo de averiguação, de estudo aprofundado para verificar se de fato o que eles continham batiam com os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, mas não tiveram nenhum problema quanto à sua canonicidade. Todos os 27 livros do Novo Testamento são genuinamente aceitos e considerados apostólicos. Bem, galera, esse foi o último vídeo da nossa temporada Cânon Sagrado. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, ok? Metamente sempre. Deus abençoe vocês. Paz!